Deus. Glória a Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 27 ao 29. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do versículo 27 ao 29. Você que nos assiste no nosso canal do YouTube, seja muito bem-vindo. Se essa é a sua primeira vez no nosso canal, se inscreva, compartilhe os nossos vídeos, dê um like nele e que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 27, diz assim a palavra do Senhor: Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote. Ele disse: demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem desse nome. Todavia, vocês encheram Jerusalém com a sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Fala, Senhor, aos nossos corações em nome de Jesus. Que o Teu Espírito Santo possa produzir em nós um desejo ardente de levar a Tua palavra, de pregar o Teu Evangelho, de falar do Teu amor, de salvar almas em Teu nome. Que em nome de Jesus o Teu poder possa atuar através da Tua igreja, para que almas sejam resgatadas do mundo das trevas, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém e amém. Sente-se no seu lugar, por favor. Nos últimos 2 dias, irmãos, fomos impactados com a palavra de Deus. Mergulhamos no que se refere a missões. Imergimos no assunto missões e mais explicitamente no que se diz deixar com que a chama venha arder em nosso coração. Missões precisa queimar dentro de nós, o desejo de fazer missões. E foi esse o foco do nosso seminário, que foi muito especial. Tivemos a presença da pastora Raquel, tivemos a presença do pastor Jorge Guimarães, que foi no dia de ontem. Mas, entre tantas coisas que eu anotei, uma coisa eu não anotei, dita pela pastora Raquel, mas que me chamou muito a atenção. Ela contando um pouco do seu testemunho no início da sua ministração, ela falava que, depois de dizer que queria fazer missões, onde precisasse fazer missões, ela disse com crianças. Aquilo me chamou a atenção. Só que, na verdade, aquilo só veio provocar algo dentro de mim, no dia de hoje. Quando, pela manhã, eu estava em casa, e Mara me mostrou uma postagem de uma mulher, relatando algo que o seu filho sofreu. E depois de ler aquilo, meio travado para ler aquela narrativa de uma mãe, de uma tragédia que aconteceu com seu filho, eu comecei a dar uma pesquisada, ler algumas coisas sobre o assunto. Aquela mãe falava que o seu filho, depois de ter retornado da casa dos avós paternos, chegou para ela e disse que tinha sido abusado por alguém da sua família, alguém muito próximo. E é um relato muito triste que aquela mãe traz, mas verdadeiro. E eu comecei, como eu disse, a pesquisar um pouco mais sobre isso. É um assunto que me deixa meio travado, meio agoniado de ler, de ver essas coisas, e isso machuca a gente. Você olhar para uma criança, a inocência de uma criança, e imaginar que alguém tem, um adulto, tem a capacidade de abusar de uma criança, isso mexe muito comigo. Eu acho que com cada um de vocês também. E como eu disse, eu tenho uma pesquisada. Mas também fui na Bíblia. E na Bíblia, no Evangelho de Mateus, no capítulo 19,
Há uma situação bem interessante de Jesus com crianças, bastante conhecida. Mateus capítulo 19, versículo 13, diz assim a palavra do Senhor: depois trouxeram crianças a Jesus, para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos os repreendiam. Então disse Jesus: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Depois de lhe impor as mãos, partiu dali. Jesus repreendeu os discípulos porque não conseguiam entender a importância das crianças estar aos pés do Senhor e queria impedir que aquilo acontecesse. Jesus repreendeu seus discípulos, dizendo a eles que se porventura eles quisessem um dia morar naquele lugar onde ele ia preparar na morada celestial, eles precisavam agir feito crianças. O sábio Salomão, no seu livro de Provérbios, no capítulo 22, ele também nos diz algo que é bastante conhecido. Versículo 6, Provérbios capítulo 22, versículo 6, ele diz: ensina a criança no caminho, e quando ela crescer, mesmo depois de grande, não irá se desviar dele. Sabe, irmãos, nos nossos dias, a estratégia do diabo não é outra senão bombardear as famílias, e começando com os filhos, com os pequeninos, com as crianças, com os adolescentes, porque o inimigo de nossas almas, ele sabe que se ele prejudicar a criança agora, se ele distorcer a ideia da criança agora, o adulto ficará mais longe do reino. No nosso seminário, entre as perguntas que nos foi colocada, tinha uma pergunta, se não me engano foi a primeira, perguntando sobre a dificuldade de pregar. Se você acha que é difícil falar da obra de Deus, em muitos momentos é bem difícil, encontramos muita resistência. Mas quem aqui já teve a oportunidade de participar de um trabalho com crianças, sabe a facilidade que temos de fazer com que aquelas crianças se envolvam com as coisas do reino. O que eu quero dizer com isso? Precisamos evangelizar para os adultos, devemos, para todos, mas não podemos esquecer das crianças. Precisamos olhar para as crianças, para os adolescentes, com uma forma especial de olhar, porque, como eu disse, Satanás ele tem trabalhado para destruir a igreja do Senhor. E a igreja, eu e você, que já passou dos 20, dos 30, dos 40, dos 50, uma hora morreremos. E a igreja do Senhor, se ele não voltar antes, serão as crianças do dia de hoje. E se essas crianças não forem preparadas agora, com o mundo que estamos vivendo, com o bombardeio que estamos tendo no mundo, nas redes sociais, na televisão, em todos os lugares, bombardeio de todo tipo, tentando tirar a inocência da criança, tentando tirar o propósito da família. Nós, como igreja do Senhor, precisamos, em nome de Jesus, olhar de forma especial. E como disse os discípulos, levado ao sinédrio, é melhor obedecer a Deus do que aos homens. E Jesus nos deu uma lição muito grande aqui em Mateus 19, dizendo: deixe vir a mim as criancinhas, as crianças. Algumas versões dizem criancinhas, porque são dos semelhantes a ela que o reino do céu é formado.
Só entraremos no reino dos céus se tiver essa forma de agir, a inocência de uma criança. Mas sabe, irmãos, pensando nisso, eu já comecei a imaginar como podemos fazer dentro da igreja para atuar de forma direta com as crianças. Não somente as crianças da nossa igreja, que já temos algumas crianças, já tem um número considerável de crianças aqui, mas que possamos fazer junto com as tias um trabalho especial para as crianças do nosso bairro. Claro, a nossa igreja tem uma capacidade limitada, sabemos disso, mas se pudermos colocar no nosso ambiente 20, 30 crianças e trabalhar o reino de Deus na vida delas, essas crianças levarão o reino de Deus para os seus pais. E no momento em que formos na casa deles falar do amor de Deus, esses pais já serão tocados pelos seus filhos. Eu lembro que quando foi aberta a igreja quadrangular lá no bairro de Santo Antônio, eu comecei a participar ali, ajudando ainda o pastor Solado. Fazia louvor, era diácono, fazia de tudo um pouquinho ali. E tinha dias, irmãos, havia dias que o pastor pregava, tinha 3 adultos, 4 e 15, 16 crianças. E parecia que aquilo não fazia efeito. Mas o tempo passou. A gente saiu de lá da igreja do bairro de Santo Antônio. Mas muitos daqueles meninos que muitas vezes subiam no altar para tocar comigo, era uma meia-lua na mão de um instrumento que eu não lembro o nome agora, de percussão, na mão do outro. Esses meninos, quando saímos de lá, já estavam com 11, outros com 13 anos de idade, e já eram eles que faziam o louvor da igreja. Continuaram na presença do Senhor. Nem todos permaneceram, é verdade, mas muitos ficaram. A grande maioria ficou. Por quê? Porque teve acolhimento na igreja. E esses dias eu estava assistindo uma mensagem de um amigo meu, o apóstolo Silvio Bonfim, que eu presenteei a liderança da igreja com o livro dele. Eu assisti uma mensagem dele falando de algo que Deus fez no ministério dele. Ele contando em um lugar que ele estava pregando, não lembro onde foi. Ele dizia que Deus incomodou ele de forma intensa, para que ele fosse para uma região do sertão abrir uma igreja. E ele foi e fez a igreja está em construção, na verdade, mas já tem culto, e a maioria das pessoas que vão nos cultos são crianças. E ele disse que um dia, orando e clamando a Deus: meu Deus, o Senhor me mandou para esse lugar para levar a tua palavra. Formamos uma igreja aqui, construímos uma igreja nesse lugar, e o nosso culto só tem crianças. Onde estão os adultos nesse lugar, meu Deus? Traz essas almas para aqui. E ele disse que Deus bradou no coração dele e disse: as almas já estão diante de você. Essa é a igreja do futuro. Cuide delas hoje. E aquilo foi maravilhoso. Ele estava pregando para uma plenária muito cheia, e as pessoas glorificaram a Deus, aplaudiram o Senhor, porque esse tem que ser o propósito da igreja: levar o evangelho, falar do amor de Deus. E precisamos cuidar das nossas crianças. Até parece que o título de missões desse mês foi falar sobre crianças, mas não foi não. Foi porque eu fui muito impactado com o que eu vi. Precisamos, em nome de Jesus, continuar pregando o evangelho, mas precisamos cuidar das crianças hoje, porque senão os jovens da nossa igreja hoje, que serão
os responsáveis pelos trabalhos de missões no futuro terão muito mais dificuldade de pregar para os adultos do futuro, que são as crianças de hoje. Por quê? Porque elas estão sendo bombardeadas a todo momento. Elas estão vendo tudo que é errado na internet a todo tempo. Se nós que somos os pais não cuidar, os videozinhos que parecem bobos que elas estão assistindo trazem coisa ruim. Porque a criança, você fala uma palavra, e eu disse hoje em casa uma, e eu disse, eu fiquei besta com tanta... Cecília saiu correndo dentro de casa e só dizia essa palavra. Eu fiquei besta. É coisas tão simples, né? Mas e as coisas ruins? Que as crianças ouvem e levam para as suas vidas. E são deturpadas. E o diabo distorce o que o pai até tenta fazer. Nós, como igreja do Senhor, precisamos agir de forma direta e imediata com isso. Eu ainda pesquisei, irmãos, e no ano de 2020, 3 crianças ou adolescentes foram abusadas a cada 1 hora. No ano de 2018, foram 32 mil casos. Isso falando de Brasil. Isso falando de coisas que chegaram às autoridades. E os casos que ninguém sabe. Precisamos cuidar das nossas crianças. Acolher, tratar, ajudar. Porque é dentro da igreja, é conhecendo a palavra, que essas crianças se tornarão os homens e as mulheres que farão a diferença na sociedade. Mas se eu e você não fizer a nossa parte, o diabo fará a parte dele. Ele enviará os seus mensageiros, ele enviará a sua comissão para destruir. Não é destruir simplesmente as crianças, não. É destruir as próximas gerações. Parece tenso isso que eu estou falando, mas precisa ser. Porque precisamos ser chacoalhados. Fomos impactados, como eu disse, falando de missões nos últimos 2 dias. E que essa chama precisa arder no nosso coração. E precisa. Mas não podemos fazer uma coisa e deixar de fazer outra. Precisamos levar o Evangelho a toda. Não é assim que diz a palavra do Senhor? Não foi isso que Jesus nos ordenou? Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. As crianças não. Peraí, parêntese. As crianças vocês não precisam evangelizar, não. Deixa as crianças abandonadas. Não. Jesus disse: deixa vir a minhas crianças, porque é dela o reino dos céus. Que em nome de Jesus, você que é pai, você que é avô, você que é tio, olha para o teu sobrinho, olha para o teu filho, olha para o teu neto, e imagina o que está acontecendo lá fora. E você, como igreja, o que é que pode fazer para isso mudar? Nós não somos super-heróis. Nós não temos capa para voar para todos os lugares, para resolver todas as situações. Mas se a gente conseguir, irmãos, trabalhar em uma criança e fazer com que essa criança seja inserida na igreja, se envolva com a igreja, pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde, a mãe dela, ou o pai, ou quem sabe os dois, estarão nesse lugar. Não há ninguém melhor para convencer um pai do que um filho. Esses dias eu cheguei em casa cansado, subi as escadas me arrastando, e quando eu cheguei, Cecília disse: papai, cadê minha massinha? Aí eu disse: eu estou indo buscar agora. Eu voltei, desci as escadas e fui comprar uma massinha para ela.
Não existe ninguém melhor para conhecer os pais dos meus filhos. E eu lembro que em alguns trabalhos que fizemos ali na igreja do bairro Santo Antônio, cheio de crianças, a gente fazia um trabalho com as crianças à tarde e a igreja lotava. Não tinha lugar para tanta criança. E a gente dizia: de noite tem mais, venha com seu pai e sua mãe. Enfim, irmãos, teve pessoas que se tornaram diáconos, diaconisa, melhor dizendo, lá naquela igreja, que veio para a igreja porque o filho disse: vamos, minha mãe, hoje tem um trabalho na igreja, vai ter uma coisa, não lembro o que teve naquele dia, foi um trabalho à tarde, de noite foi um culto, e teve algo especial naquele culto, e pedimos para os filhos convidar os pais, e uma das mães que veio se tornou diaconisa na nossa igreja. Sabe, não podemos negligenciar essa missão que o Senhor nos deu, porque, como eu disse, se cruzarmos os nossos braços, o inimigo de nossas almas não estará dormindo quanto a isso, estará bombardeando as nossas crianças. Por quê? Serão adultos amanhã, longe de Deus, porque esquecemos deles nos dias de hoje, não falamos do amor de Deus para eles hoje, e quando for mais tarde, vai ficar bem difícil. Salomão disse: ensina no caminho, e mesmo quando for grande, ele não esquecerá do que aprendeu, não se desviará do caminho. Então, em nome de Jesus, que você faça missões, que você leve a palavra de Deus a toda criatura, e quando diz toda, é toda criatura. Se você encontrar uma criança e você tiver a oportunidade de falar, fale. Mas pastor, como eu vou falar para uma criança do amor de Deus? Eu não sei. Se vira. O Espírito Santo vai te dar a estratégia certa. Mas se o Senhor te conduzir ali, faz isso. Em nome de Jesus. No nosso trabalho de evangelismo, eu vi algumas imagens. Não lembro se foi vídeo, foi foto que eu vi. E estava a turma pregando lá e eu vi uma imagem, a Heloísa cuidando das crianças, brincando, falando. E isso que tem que acontecer. Ou alguém aqui nunca ouviu dizer: adoça a boca do filho e vai adoçar a boca do pai? Não é assim o ditado? Não é mais ou menos isso que diz? Quando um pai te vê cuidando do filho dele, falando de Jesus para ele ali, dando um pirulito, brincando, enquanto outra turma prega para ele, ele vai dar atenção, porque quando ele vai olhar, vai dizer: caramba, ele se preocupa com meus filhos também. Vai fazer diferença. Que em nome de Jesus sejamos uma igreja que prega para toda a criatura, e as crianças não foram excluídas desse propósito. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Fique de pé no teu lugar. Meu Deus e meu Pai, eu te louvo, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Eu te louvo, oh Senhor. Eu te louvo porque o Senhor tem despertado no coração da tua igreja uma chama que não vai se apagar. Aquilo que o Senhor começou, a boa obra que o Senhor começou em nossos corações, não vai parar. O Senhor fará de cada um dos teus filhos, homens e mulheres nesse lugar, missionários do teu reino, propagadores do teu evangelho, disseminadores das boas novas. Oh meu Deus, que não esqueçamos de ninguém, inclusive das crianças, ou por que não dizer principalmente, já que o Senhor advertiu os teus discípulos quando queriam desprezar as crianças, não por maldade, mas por achar que não havia necessidade. Mas o Senhor não somente
fez com que elas chegassem até o Senhor, mas orou por elas, colocando a mão na cabeça e abençoando cada uma. Que possamos tocar nas nossas crianças, meu Deus, trazendo bênçãos sobre elas. Que sejamos missionários, que levemos a Tua palavra, mas que possamos cuidar da igreja que ainda vai nascer. Ela já existe, mas ela ainda vai nascer. Quando essas crianças se tornarem os jovens, os adolescentes, os adultos, que estarão nesse lugar, quem sabe pregando, cantando, falando do Teu amor. Que esse trabalho comece hoje, meu Deus. Que não pensemos somente no imediatismo, na geração que quer tudo no mesmo instante, mas que sejamos uma geração que investe, que aposta no futuro, no tempo que ainda vai chegar. Por isso vamos cuidar das nossas crianças, assim como cuidamos dos adultos que estão lá fora. Oh meu Deus, no dia de ontem, uma tragédia houve em nossa cidade, quando uma criança caiu de um prédio de 11 anos de idade e perdeu a sua vida. Não se sabe a causa, Senhor, e agora não vai mudar muita coisa, mas eu quero te pedir em nome de Jesus pela Thalita, a mãe desse menino, e toda a sua família, junto com a tua igreja, Senhor. Eu oro por ela e te peço que em nome de Jesus o teu Espírito a console. Eu não a conheço, meu Deus, nunca vi o seu rosto, mas a história dela chegou até mim, e por isso, Deus, eu junto com os teus filhos que nos assistem no canal do YouTube ou que estão aqui na nossa igreja, eu te peço em nome de Jesus. Eu sei que é difícil, não consigo nem imaginar a dor da Thalita e dessa família, mas o Senhor pode, meu Deus, trazer um refrigério, e é o nosso pedido nesse momento em nome de Jesus. Toca nessa mãe, toca nesse pai, toca nessa família e consola os corações que estão certamente destruídos por essa tragédia. Que o teu poder se manifeste, meu Deus, e que ela sinta o abraço e o toque do Senhor nesse tempo. E quanto a nós, a tua igreja, que o Senhor nos prepare, nos capacite, nos dê estratégia. E se eu, ou se esse meu irmão não tem a estratégia certa para lidar com crianças, meu Deus, coloca pessoas do nosso lado para nos auxiliar nesse trabalho. O que não podemos é negligenciar essa missão que o Senhor nos deu. Cuida, meu Deus, das nossas crianças. Nos ajuda a cuidar das nossas crianças. Que o teu poder se manifeste na vida de cada um dos pequeninos. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida. Fique em paz, em nome de Jesus.